O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, para nós, católicos da nação brasileira, é um dia muito importante, porque é o dia em que nós celebramos a nossa padroeira. Feliz é o país que tem como patrona, padroeira, Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a primeira e a maior intercessora junto a Deus. E isso é muito importante, porque é grandioso saber que temos junto a Deus alguém que intercede por nós. E esse alguém é a mãe de Jesus e nossa mãe. A história de Nossa Senhora Aparecida é bastante conhecida de todos nós, não precisamos nem resgatá-las, mas alguns dados, fatos desse episódio é importante nós lembrarmos, para também conectarmos com a liturgia da palavra de hoje. As 3 leituras que nós ouvimos fala da intercessão. A intercessão de uma mulher. Na primeira leitura do livro de Esther, nós vemos a rainha intercedendo junto a Deus, ou melhor, junto ao rei, para o seu povo. Ela era rainha, ela tinha privilégios, e no momento em que lhe foi concedida a graça de se aproximar do rei e fazer um pedido, essa mulher não pede algo supérfluo.
ela não pede algo só para si, ela não pensa só em si. Ela poderia muito bem pensar só nela, mas ela pensa no seu povo, que estava ameaçado de ser dizimado. E o pedido dela é: poupe-me a vida e a vida do meu povo. Ela não quis a metade do reino, o rei lhe daria se ela pedisse. Se ela pedisse poder, o rei lhe concederia. Tudo o que ela quisesse, o rei lhe concederia, porque ela o havia conquistado. Mas o poder não sobe à sua cabeça, e ela pede pelo seu povo. Esse é um dado dos mais importantes dessa primeira leitura. A mulher que, estando no palácio real, intercede junto ao seu povo para que ele não seja morto, dizimado. É um gesto nobre, é um gesto bonito. Por isso, essa leitura aparece no dia de Nossa Senhora Aparecida. Essa mulher grandiosa, que nós reconhecemos sua grandeza e a vestimos de rainha. Embora em vida, a mãe de Jesus nunca tenha se posicionado como rainha nos conceitos humanos, nós a reconhecemos como rainha no sentido divino do termo, não no sentido humano. Quando falamos de rainha no conceito humano, nós logo lembramos da Rainha Elizabeth ou de outras que nós conhecemos na história da humanidade, mas Nossa Senhora não tem nada a ver com essas rainhas. Ela é rainha no conceito divino, como o seu filho é rei. E nós a adornamos como rainha, a glorificamos, a veneramos, reconhecemos a sua grandeza. Aquela grandeza que a segunda leitura nos mostrou, uma mulher vestida de sol, ou seja, uma mulher que passaria por esse mundo e que não seria despercebida. Ela seria vista por todos, de geração em geração, que a chamariam de bendita. Ela foi bem-aventurada entre todas as mulheres, porque tornou-se a mãe de Jesus. Neste sentido, Maria é rainha, é a mulher vestida de sol, é a mulher com os sinais teofânicos que aparece no céu do livro do Apocalipse, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa com 12 estrelas. É uma mulher poderosa, mas o seu poder não a isenta da perseguição. O dragão também está a postos, e ele persegue a mulher, que traz no ventre o seu filho. O dragão de ontem e de hoje continua varrendo uma terça parte das estrelas do céu e da terra, e só não percebe aqueles que têm sensibilidade. Quando nós não conseguimos enxergar os dragões deste mundo, travestidos muitas vezes de bem, nós não entendemos o que disse o livro do Apocalipse. É preciso ter muito cuidado. O dragão não é tão feio como se pinta. O dragão usa estratégicas que convencem. O dragão varre as estrelas do céu e vidas humanas porque de fato convence. Maria não se deixou iludir pelo dragão. Lutou contra ele. A terra veio em seu socorro, diz o final do livro do Apocalipse. É essa mulher que espera que nós, a humanidade, também com nossos gestos e nosso compromisso, possamos ir ao socorro daqueles que ela deu prioridade, aqueles que vimos na primeira leitura, aqueles cuja vida corre em risco, aqueles que lhes falta o essencial para viver. O Evangelho de hoje mostra-nos o primeiro milagre de Jesus, bodas de Caná, uma festa de casamento de Deus com a humanidade, leitura e interpretação de São João. As bodas de Caná, que lembram o primeiro milagre de Jesus, também nos remete a essa aliança de Deus com a humanidade.
Uma humanidade que Ele quer que viva bem, viva feliz, como se estivesse numa festa de casamento. Porém, numa festa de casamento é preciso ter alegria, é preciso ter algo para comer, é preciso festejar. Entra a imagem do vinho, numa linguagem simbólica. O vinho é símbolo da alegria, é símbolo daquilo que é essencial para a vida. E se faltar vinho, falta vida. Quem é que percebe que no meio da festa o vinho acabou? É ela, atenta às necessidades humanas. Ela diz para o filho: eles não têm mais vinho. Podemos dizer, é como se ela olhasse para a humanidade e percebesse: eles não têm mais alegria. É como se Nossa Senhora Aparecida lançasse o seu olhar para o nosso país, para a nossa pátria, e dissesse para nós: eles não têm mais vinho. Num país com 35 milhões de pessoas passando fome, não é possível que haja vinho. Nossa Senhora está intercedendo junto ao Filho para que não falte o vinho da alegria, da comida na mesa para todas as pessoas, que é o mínimo que alguém pode desejar. Quando Nossa Senhora constata que falta vinho na festa, no casamento, na bodas de Caná, ela está constatando que falta o essencial no mundo para as pessoas. E o seu olhar continua ainda sendo este olhar que percebe nas entrelinhas das coisas, das situações, as inúmeras faltas. Nossa Senhora se manifesta no Brasil num período muito crítico da nossa história, o período da escravidão, literal. A escravidão foi abolida, mas ela continua a existir. Ela foi abolida só no papel. Nossa Senhora continua muito triste com a escravidão, agora não só de negros, mas também de outras pessoas, mas sobretudo de pessoas negras. Se nós olharmos para a história do nosso país, nós vamos ver que o povo que mais sofre ainda é o povo negro. Não é por isso que Nossa Senhora aparece na cor com a pele negra. Lembrando a escravidão de ontem e de hoje, se nós olharmos nossa história, desses 35 milhões de pessoas que passam fome, a maioria é de criança negra. Se nós olharmos para os presídios do nosso país, 95% dos presos são negros ou descendentes de. Se nós olharmos para o nível de empregabilidade do nosso país, os desempregados, na sua maioria, são negros. Se nós olharmos para os salários que recebem as pessoas, a igualdade salarial, negros recebem muito menos que pessoas brancas. Podemos dizer que a escravidão acabou? Ela acabou só no papel. A Lei Áurea não vigorou no país. Nossa Senhora continua muito triste ao ver pessoas, seres humanos, sendo tratados de forma subalterna. E a pior coisa que existe é nós vermos isso como normal. Acharmos que as tragédias humanas são normais, que os dragões são normais. Isso é triste demais quando nós chegamos a esse ponto de insensibilidade. De nada adianta nós oferecermos rosas a Nossa Senhora, se as nossas mãos estão cheias de espinhos, espinhos de compactuarmos com sistemas opressores, espinhos da nossa ignorância, espinhos das nossas maldades, aqueles que continuam na coroa de Cristo, muitas vezes estão nas nossas mãos. Nossa Senhora fica muito triste quando vê filhos seus agindo dessa maneira. Hoje, ao celebrarmos a padroeira do nosso país, nós temos que pedir a sua intercessão, para que ela abra nossas mentes e os nossos corações, que possamos enxergar atrocidades humanas
que possamos estar sensíveis a sofrimentos que estão às vezes muito perto de nós, mas que pela nossa insensibilidade não sentimos. Corações petrificados, corações endurecidos, não percebem tragédias humanas, e isso é muito triste, entristece o coração de Nossa Senhora, entristece a Deus e mostra-nos que nós estamos no caminho errado. Que Nossa Senhora interceda junto a Deus para o povo brasileiro, nesse momento crítico da nossa história, nesse momento em que estamos vivendo momentos de decisões, que sob a intercessão dela nós esperamos que os caminhos se abram, que Deus nos venha em nosso socorro. Assim seja. Amém.